Fala pessoal, atualização aqui no canal, vou fazer uma análise aqui para essa semana dos principais pontos que eu tenho aqui por enquanto do Bitcoin, Ethereum, Solana, né, dos de sempre, e trazer aqui para vocês o que é que eu estou observando de oportunidade aqui nesse momento para a gente poder fazer algum tipo de operação. Lembrando que todo o conteúdo que eu trago aqui é para day trade, swing trade, tá? Se você está pensando aqui, não, vou olhar ali para poder abrir uma ordem no spot, comprar um ativo, não é recomendado, tá? Não é recomendado, esse perfil é para day trade, swing trade, bacana? Vamos lá. Bitcoin continua trabalhando naquela base de preço e isso aqui me deixa um pouco incomodado, tá? Por quê? Porque como eu comentei com vocês, né, da última vez que eu fiz um vídeo aqui, quando ele fez essa movimentação lá no início de janeiro, tinha feito uma base importante. E essa base importante tinha acontecido uma liquidação gigantesca do pessoal aqui em cima. Então isso me dava um viés de que no 97 seria um ponto bom. Eu comentei isso com vocês, né? Seria um ponto bom, que essa região aqui do meio também seria uma região interessante e essa aqui também. Então nosso preço de compra estaria aqui por volta entre o 97 até o 92, mais ou menos. Então assim, eu já estava de olho nisso, eu já esperava que isso acontecesse, só que eu não imaginei que aconteceria uma absorção gigantesca desse tamanho aqui e a partir disso o mercado daria essa morrida, né? Daria essa travada aqui. Depois que aconteceu essa absorção aqui embaixo, onde, né, teve essa liquidação absurda, o preço continuou trabalhando aqui. Ou seja, as pessoas estão acumulando bitcoins nessa faixa de preço. Isso é um ponto bom e é um ponto ruim. É um ponto bom porque mostra que tem interesse, mostra que as pessoas que estão negociando aqui tendem a segurar preço. Mas e se não? Se não, ele derrete. E é isso aqui que é o problema. Se nós pegarmos aqui o RSI Levels, né, para poder dar uma filtrada aqui nas regiões, e a gente for observar o nível do mercado, o RSI Levels ainda está trabalhando aqui o mínimo do mínimo do mínimo no 88. Né? O ideal seria ali por volta do 84. Então a gente abre essa brecha do 96 até o 94, até o 84 para o preço poder trabalhar. Se acontecer isso, né, e ele fizer essa movimentação assim como ele fez aqui do passado, a gente teria aqui uma correção próxima a 83.400, tá? 84. Então, a gente tem um espaço grande para poder cair caso comece a aumentar a oferta. E isso aqui é um pouco preocupante para quem está aí posicionado, tentando entrar long, tentando aproveitar o movimento do mercado. Então, saiba, se você entrar agora, existe uma possibilidade real do mercado acabar caindo, né? E por que isso é um pouco preocupante para quem faz trade, né? Porque o cara que entra aqui de qualquer jeito e não faz um cálculo, daqui para cá, se a gente fosse cair até 80 mil, a gente teria 14% de correção. Então eu não posso entrar alavancado aqui de qualquer jeito. Eu não posso entrar numa operação aqui acreditando que, não, vou entrar aqui, vou segurar, não vou nem colocar stop, deixa o negócio andar, porque ele vai subir infinitamente. Pode ser que não suba, né? Pode ser que aconteça uma correção e você pode ser liquidado. Então você tem que ficar de olho nisso, né? Pontos que eu acho interessantes aqui por enquanto. 92.600 é o nosso preço base aqui, que foi por bastante tempo, até o 89, né? Do 92 ao 89. Bruno, você acha que vai? Cara, sinceramente, não faço ideia dessa vez. Eu não posso, com base só nisso aqui, falar para vocês que eu acho que vai subir ou vai cair, porque a gente está tendo uma queda do volume de forma agressiva, o preço continua trabalhando num range sem nada, né? Sem nada que muito expressivo, indicando uma direção, então eu não tenho como falar isso para vocês. A única coisa que eu digo fique atentos aqui à faixa de abertura de janeiro, nesse fundo aqui. Se ele perder essa região, a gente pode ter algumas oportunidades de short no Bitcoin, para poder trabalhar alguns scalperzinhos aqui até pelo menos o 80, né, até o 92. E se ele perder essa região aqui, 89, né, desculpa. Se ele perder essa região aqui, a gente consegue ter algum tipo de short até aqui, né? Só pensaria, agora, daqui para baixo, eu só pensaria em compra, tá? Pensaria aqui em montar posições de compra, tanto mais alavancado, tanto operação um pouco mais tranquila, para tentar aproveitar a movimentação do Bitcoin, né? Para mim, o caso aqui ainda assim, o alvo é 113 mil, porque é quando a gente teria a mesma movimentação que aconteceu aqui do passado. Então, Bitcoin para mim, por enquanto é isso, eu não vou pensar em fazer muitas operações, não é um ativo que eu estou de olho, existem outros aqui que acabam sendo melhores, tá? Então, por enquanto é isso. Outro ponto importante é porque o Bitcoin tem feito base aqui, né, no 50% do RSI desde aqui, ó. Tá vendo? Desde aqui, ó. Então, todas as vezes que ele veio fazer o base, ele continua fazendo base aqui. Se ele perde essa faixa e busca ali por volta do 87, né, que eu comentei com vocês, a gente teria, depois de muito tempo, uma sobrevenda no diário. Isso aqui poderia abrir espaço, né, para a gente poder formar uma nova base de preço e a partir disso a gente tentar surfar uma movimentação um pouco maior. Bacana? Então, por enquanto, o Bitcoin é isso. Eu sempre fico mais tempo no Bitcoin porque eu sei que é o que a maioria tem e se não tem, deveria ser. Tá? Dito isso, vamos agora para os principais, né? Ethereum, ao contrário do Bitcoin, ou melhor, tem pontos parecidos, mas ao mesmo tempo ao contrário do Bitcoin.
O ponto é parecido. O Ethereum continua trabalhando da mesma forma. Ele tem acumulado, e mesmo com tudo que tem acontecido, com o institucional comprando, com pessoas sendo liquidadas, com o hack da Bybit, com tudo que rolou, nós não tivemos alguma movimentação extrema, né? Não tivemos algum tipo de coisa como aconteceu nessa absorção gigantesca que aconteceu no mercado. Então, isso daqui, ó, cria pra gente um problema / solução. Qual o problema? O problema é que a gente tem espaço para poder cair. A gente poderia cair até o 2.412, né? Seria a nossa base aqui, por enquanto. Mas eu acho muito difícil, por causa desse espaço que foi trabalhado, ele conseguir trabalhar abaixo do 2.138, que foi o último preço que ele fez. Então, a gente tem um espaço um pouco maior para poder trabalhar a movimentação do que no Bitcoin, por exemplo. No Bitcoin a gente tem espaço para cair muito. Aqui, nem tanto, e dá sim para poder montar uma posição um pouco mais tranquila, né? Se você sabe fazer pool de liquidez, por exemplo, você pode montar uma ordem de DCA aqui e deixar ali coletando taxa enquanto o mercado cai. Então faz sentido sim você pensar aqui em operações, né? Essas marcações que eu fiz aqui foram as que eu fiz para a comunidade, tá? Então quem quiser pegar aqui e aproveitar, mas tem que saber usar, tá? Nesse momento, em Ethereum, eu não pensaria em fazer um short aqui de qualquer jeito, né? Eu pensaria um short, talvez um time curto, como M15, H1, se ele me dá algum indício para tentar surfar uma movimentação curta e aproveitar dessa correção, mas aqui eu sinceramente só penso em compra, tá? Em compra no Ethereum, principalmente se ele cair ali por volta de 2.400. Bruno, por quê? Porque o risco e retorno compensa, né? Se você pegar do preço atual e colocar até abaixo do fundo, a gente tem uma queda de 23%. Então, assim, dá para montar uma posição bacana comprado aqui, depois um comprado aqui, fazendo um position aqui, porque se ele voltar, pelo menos trabalhar na primeira região do 3.100, 3.200, já começa a dar um lucro interessante, e se ele buscar lá pelo menos os 3.500, que é o que ele estava trabalhando antes, a gente teria um puta resultado, né? E estaria muito bem posicionado aqui, principalmente se você levar pelo RS Levels. Está vendo que até a região mais baixa do RS Levels, a gente continua trabalhando aqui dentro do nosso range aqui do Ethereum, tá? Então isso aqui para mim me dá um pouco mais de segurança para poder pensar aqui em uma operação de compra e surfar uma movimentação um pouco maior. Então, por enquanto, tem sido isso, tá? E lembrando, tá? A última vez que o Ethereum entrou em sobrevenda no diário foi aqui, ó. Foi em agosto, né? Que ele fez toda essa movimentação e depois explodiu. Agora está sendo quase a mesma coisa, né? Se ele tivesse fechado mais abaixo, teria dado sobrevenda aqui. Então essa aqui é uma região muito boa para a gente poder pensar em fazer alguma coisa. Bruno, você pensaria em fazer o que agora? Sinceramente, eu procuraria operações com viés de compra ao decorrer aqui em times menores, né? Por exemplo, ali num M15, deixa eu tirar esse RSI Levels aqui. Um M15, por exemplo, né? Se ele começar a chegar nessa região de base, onde ele fez aqui agora a movimentação, e a partir daqui ele começar a dar algum indício de compra, eu pensaria em um tradezinho um pouco mais leve, né? Principalmente por causa desse movimento que ele tem feito aqui. Para quem está começando, recomendo pegar no H1, tá? Ficaria um pouco mais fácil você filtrar essas operações. Beleza? Antes de falar da Solana, deixa eu ir logo aqui para uma possível oportunidade que eu tenho visto aqui, que foi a oportunidade na Raydium, tá? Cadê? Pô, não tá salvo aqui? Eu não salvei a Raydium? Foi mal. Cadê? Aqui, ó. Bruno, por que a Raydium? Porque a Raydium buscou uma base de preço importante. Nós tínhamos aqui deixa eu botar o RS Levels para vocês verem. Ele buscou aqui a primeira base de preço do RS Levels, com um volume extremamente absurdo, né? Extremamente absurdo. E se ele continuar trabalhando dessa forma aqui, a partir dessa base de preço, e começar a dar algum tipo de indício de compra, nós teríamos aqui uma oportunidade de risco-retorno bacana. A gente poderia ter uma compra aqui com um stop um pouquinho mais curto, né? Com um risco um pouquinho mais curto, e tentar surfar uma movimentação de volta. O início dessa movimentação que fez essa absorção, e principalmente, quem sabe, né, poder voltar aqui aos patamares ali de $5, que foi ali um preço extremamente importante aqui para toda essa estrutura que foi feita. Então, a Raydium, por exemplo, tem sido aqui uma operação, uma região que eu tenho ficado um pouco de olho aqui para poder fazer algum tipo de operação, né? Se a gente fosse fazer uma operação baseada para long, né, para longo prazo, digamos assim, né? Nós nunca tivemos aqui, desde a movimentação, o mais próximo que chegou de uma sobrevenda no diário foi aqui, ó, em agosto também. Então a gente pode ter uma movimentação um pouco mais forte aqui, e isso aqui daria uma sobrevenda no diário, montando a posição um pouco mais, né, longo prazo, uma posição mais swing trade aqui. Com isso, a gente teria, né, vamos supor que abrisse uma ordem agora aqui, a gente teria uma queda daqui para cá de 84%, até fundo. Então fica caro você abrir agora. Por isso que eu estou comentando com vocês antes. Fica caro. Agora, se ele começa a trabalhar abaixo dessa região, que é a que eu estou comentando aqui com vocês, por volta ali dos 2,49 mais ou menos, se você coloca o stop abaixo do fundo, a gente teria um stop só de 58%. Então, daria para a gente poder montar uma posição um pouco mais tranquila, né, montando um DCAzinho de leve, para tentar surfar
uma movimentação um pouco maior, tá? Bruno, já tem um pouquinho de experiência, assisti algumas aulas aí, eu sou da comunidade, o que é que eu recomendo fazer? Vai pro H1, né? Vai pro H1, espera ele começar a dar algum indício de compra e usa um dos setups lá, usando fluxo, porque se ele voltar aqui e começar a indicar alta e começar a ter fluxo, dá pra gente surfar uma movimentação no curto prazo primeiro. Bacana? Então, é a forma que eu vou ficar de olho aqui por enquanto. Com isso também temos a Solana, que acho que o pessoal está preocupado, né? Solana, eu estou shortado em Solana desde daqui mais ou menos, né? Dos 63, uns 60, 63. E eu estou esperando ela chegar aqui no 147, desculpa, ao 147. Porque se ela perder essa região, ela pode entrar aqui aos 140 e aí ela daria uma sobrevenda para a gente, né? Então, a gente ainda está trabalhando, entre aspas, com a movimentação de compra. Mas durante essa movimentação em alta que ela fez explosiva daquele dia da meme coin, quando ele fez essa queda aqui, ela foi diminuindo, né, o impacto, o preço que tinha aqui. E quando tentou fazer uma absorção aqui, igual aconteceu no Bitcoin, ele não se manteve. Muito pelo contrário, foi uma região aqui de base, tá? Então essa região que está trabalhando agora é como se estivesse explorando novos ares. Isso aqui entraria em sobrevenda e poderia chamar a atenção que as pessoas iam abrir opções de compra, trabalhando Solana aqui na possível correção, né? Então, para quem estiver operando aí, eu acho interessante ficar de olho com regiões como essa, onde o preço vai tender a entrar aqui por volta aqui dos 141 ao 133 como um bom ponto aqui para poder ficar de olho. De novo, isso aqui é uma leitura mais macro, o ideal seria você focar numa operação um pouco mais curta, no 4 horas, no 1 hora, para você começar a ter algum indício aqui de compra, tá? Então, eu não pensaria em shortar aqui de qualquer jeito, eu shortei aqui por causa que tinha sentido, né? O mercado não conseguiu sustentar aqui, então valia uma operação de proteção, já que boa parte das minhas operações em pool de liquidez, né? Nosso pool que está montado está em Solana, então eu shorto essa operação, o lucro está aqui, eu compenso ali, né, parte do prejuízo que acaba tendo nas pools, tá? Então, é isso. A gente tem aqui também a Ethena, né, que eu até comentei que agora eu estaria pensando mais em short do que em long, porque Ethena não se sustentou depois desse movimento de alta que aconteceu, né? Toda essa movimentação de alta não foi o suficiente para sustentar, então a partir de agora eu pensaria aqui em operações em short, tentando surfar até o 0,36, e se ele perder o 0,36, a gente poderia abrir espaço até o 0,26, e aí, sinceramente, eu acho que aí seria complicado para o ativo, tá? Bem complicado para o ativo. Com isso, deixa eu botar aqui o RS Levels, deixa eu colocar no diário, só um segundo. Com isso aqui, a gente entraria na região aqui de compra. Aqui eu só pensaria em long, se ele começasse a formar algum tipo de, algum indicativo de compra, subindo, com aumento de volume, com interesse das pessoas, com RSI esfriando um pouco mais, aí eu pensaria em fazer algum tipo de long aqui, porque compensaria o retorno ali até acima do 0,65. Mas fora isso, eu só pensaria em short aqui por enquanto. Outra que eu comentei aqui no canal, né, então acho interessante trazer aqui para vocês, foi a Cookie. Cadê a Cookie? Meu Deus do céu. Caralho. Aqui. A Cookie. Eu comentei sobre uma boa base de preço dela aqui no 0,19. Logo depois ela deu essa pipocada para cima aqui até o 29. E depois ela retraiu. Bruno, e agora? Você acha que compensa, né, fazer alguma tipo de operação de compra aqui e tal? Sinceramente não. Né? Com esse movimento que ele fez aqui, agora já dá para trocar o viés aqui. Eu pensaria mais em shorts do que long, né? Por quê? Porque nesse momento aqui que ele fez essa absorção, ele não conseguiu ter fechamentos acima. Várias vezes, até depois, né, a gente teve um volume cada vez menor e todas as vezes que ele tentava subir, a gente tinha uma absorção leve aqui. Então não faz sentido. Né? O ideal aqui agora seria começar a pensar em operações de short até ali o fundo, nessa região. E se ele conseguir fazer isso aqui, a gente teria uma puta operação de short para ele poder buscar ali por volta do 0,5, né? E aí você pode declarar a falência do ativo, caixão em vela preta. Então, mas aqui daria sim para surfar um movimento em venda, né? Venda aqui seria o ideal por enquanto. Fora isso, acho que só... Não, a verdade, a XRP, né, que eu comentei também. XRP é um ativo que por enquanto eu tenho analisado, né? Ele sempre foi um ativo muito bom pensando em trade, porque é um ativo muito volátil. E nesse momento ele está dando indícios aqui de short, né? Ele fez a movimentação em alta no diário, fez um teste da região e não conseguiu sustentar. Então é mais um ativo aqui que eu estou pensando em fazer uma operação de short, buscando ali até o 2,31, né? 2,31, todos. 2,31 ali para ser um ponto interessante, 31,67. E se ele perder essa região, ele poderia buscar ali pelo menos o 2,0861. E aí a gente teria o mercado podendo engatar uma queda até ali por volta do 1,62.
1,62 a 88, mais ou menos. Seria o nosso preço aqui da compra, né? Bruno, por que lá em específico? Porque aí a gente teria um ativo começando, né, depois de toda essa movimentação absurda que ele fez aqui, absurda mesmo, muito absurda, seria a primeira vez que ele voltaria para testar essa região aqui e entraria em sobrevenda, né? Faz tempo que o ativo também entrou em sobrevenda. Então, ele fez a nova movimentação, tá vendo? Uma alta, caiu e não conseguiu dar continuidade na movimentação, tá? Então, nesse caso aqui, eu pensaria em um short aqui nessa região, com um stopzinho um pouco mais curto e uma possibilidade de um trade um pouco mais tranquilo. Bacana? Então, por enquanto é isso. Acho que esses são os ativos que eu estou mais de olho aqui. Por enquanto, de oportunidade um pouco mais clara seria shorts nessas regiões. E a que eu estou um pouco mais confiante aqui seria o Solana, tá? Solana aqui seria o ideal, porque Solana perdendo essa região e aumentando a oferta, nós teremos uma compra aqui lá por volta dos 135. Então isso aqui cria para mim uma oportunidade de curto prazo de aproveitar da queda do mercado. Bacana? Então é isso, esses aqui são os principais. Se você quiser análise de algum ativo específico, vou começar a fazer vídeos aqui para o YouTube, acho interessante, sobre um ativo específico, 2 ativos que eu não fazia com os vídeos mais curtos, né? Que eu pegava 1 minuto, fazia 2 ativos, 3 ativos, eu quero fazer isso para o YouTube, com análise um pouco mais detalhada, tá? Então comenta aqui qual ativo você queira que eu faça, lembrando que tem a comunidade, né, que eu passo todas as marcações, eu mando as marcações, tem o IA que faz análise, basicamente tudo que eu faço tá lá explicado, tem curso dentro da comunidade explicando tudo que eu faço, análise técnica, análise de fluxo e tudo mais. O link vai estar tudo aqui embaixo. Se não me segue no Instagram, me segue, se não é inscrito, se inscreve aqui agora. Tamo junto, é só o começo.